Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição dessa sexta-feira do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com o Ed Moreno, um canal que é a voz da população de Ponta Porã, fronteira querida, fronteira mais charmosa do mundo, né? Aqui, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. E o canal Fatos, Informações e Opiniões é a voz da população de Ponta Porã. E de Pedro Juan Cabalheiro também, logicamente. E você pode participar do canal deixando o seu like, clicando no joinha e se inscrevendo, né? Muito importante o seu like e a sua inscrição. Vamos então começar com as informações, né? A coisa está pegando a nível nacional aí, né? E dentre as questões, né, surgiu aquele assunto da agressão da deputada Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul, né? Não importa de que local é, né, de que estado é, mas o tal do petista é assim, né? Ela agrediu o deputado Nicolas Ferreira do PL, depois negou a agressão, fez um vídeo se vitimizando, bem cara de petista, de esquerdista, né? E depois, num vídeo ontem à noite, você vai ver esse vídeo aí, eu vou colocar esse vídeo para você. Ela confessou, né? Alguém filmou ela confessando ali. Ela não percebeu que estava sendo filmado e confessou, né, a agressão. E aí faz um videozinho se vitimizando, dizendo que os violentos são os outros, né? Acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter planejado a morte de 3 pessoas, né? Pra gente ver que a narrativa, né? Eles fecharam em torno dessa narrativa. Mas a gente também sabe que é mentira. O problema é que tem gente aí da imprensa, amiguinhos, colegas da imprensa que propagam isso aí como verdade, né? Normalmente que os esquerdistas falam. É incrível, né? Mas tem gente que propaga isso como verdade, né? Os verdadeiros desinformadores, né? Os propagadores de fake news normalmente são os esquerdistas. E o deputado Sóstenes Cavalcante informou que entrou com uma representação, né, contra a deputada Camila Jara. A agressão covarde contra o deputado Nicolas Ferreira não deve ficar impune, segundo o deputado Sóstenes Cavalcante, né? E o vídeo da agressão, né, foi mostrado aí, está sendo mostrado exaustivamente na internet, viralizou, né? E foi agora, segundo o Sóstenes Cavalcante, foi apresentado à Corregedoria da Câmara uma representação por quebra de decoro com pedido de suspensão cautelar do mandato. Violência não é argumento. Imunidade parlamentar não é salvo-conduto para agressão, segundo palavras do Sóstenes Cavalcante, né? Dizendo que o PL está vigilante, a direita também está vigilante até o fim, né? E a representação contra a deputada Camila Jara do PT de Mato Grosso do Sul teve também aí a coautoria do Partido Novo. Pois é, né? A questão é essa, né? Depois vai fazer vídeo se vitimizando. Se bobear, daqui a pouco ela posta um vídeo chorando, né? Para tentar ludibriar aí as informações corretas em relação a ela, para tentar enganar e enrolar o povo, que não cai mais nessas conversinhas de esquerdistas, né? Pois é, e falando em Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele resolveu fazer um joguinho duro, e ele está falando em suspensão para alguns deputados que fizeram, que nesse início de semana, né, segunda, terça, estiveram aí na obstrução, né, da pauta, na obstrução da mesa diretora da Câmara dos Deputados. E entre eles está um deputado do Mato Grosso do Sul, que é o Marcos Polon. Mas, né, ele quer fazer um jogo duro, mostrar uma defesa aí por parte do Alexandre de Moraes. Defesa essa que daqui a pouco eu vou falar, né? O Davi Alcolumbre, que vinha falando que não ia pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, dá uma mudadinha no discurso, né? E o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele tenta, né, mostrar aí um apoio ao
ao ministro Alexandre de Moraes, falando em punição aos deputados, né, que fizeram parte desse movimento, mas ao mesmo tempo, né, ele percebe que ele tem que também diminuir um pouco a proteção, né, ao ministro Alexandre de Moraes. Ele primeiro defende uma punição, né, aos deputados, e depois ele fala que as punições aos presos do 8 de janeiro são exageradas. São mesmo, né? Mas é que ele tenta jogar agora dos dois lados. A verdade é que ele não sabe se ele endurece o jogo ou se ele fica do lado do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que é melhor ele ficar do lado do povo, porque tem eleição ano que vem, né? E nesse embalo, né, de às vezes querer mostrar apoio ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara disse que a permanência de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nos Estados Unidos, pode resultar na perda de seu mandato na Câmara dos Deputados. Parece que ele está medindo a febre, né, do povo, né? O presidente da casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, declarou ontem que não pretende alterar o regimento para permitir que o parlamentar exerça suas funções à distância. Segundo Mota, a legislação interna não prevê o trabalho remoto para deputados. Não há previsibilidade para exercício do mandato à distância pelo nosso regimento. Foi o que disse o deputado. Isso seria uma excepcionalidade, o que não se justifica para o momento, diz ele. E o deputado Eduardo Bolsonaro transferiu residência para os Estados Unidos e comunicou que não deve retornar ao Brasil. Mota ressaltou que a decisão do parlamentar é uma escolha política e mencionou que ele está no exterior para defender teses que lhe são caras. A licença do deputado terminou no dia 20 de julho e desde então suas ausências têm registro oficial. O regimento da Câmara estabelece que caso um deputado falte a 1/3 das sessões pode perder o mandato. Eduardo Bolsonaro alega ter deixado o país em razão de perseguição política. Nos Estados Unidos, ele atua em defesa de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o relator da ação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que envolve o ex-presidente e pai, né, de Eduardo Jair Bolsonaro. Depois da divulgação das sanções, Eduardo passou a sugerir que tanto Mota quanto o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, poderiam enfrentar restrições dos Estados Unidos se não colocarem em pauta debates sobre os projetos de anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro e do impeachment de Alexandre de Moraes. Em resposta, Mota afirmou que mantém a sua conduta, dizendo estar cumprindo o regimento e cumprindo a Constituição. E diz que busca dar institucionalidade e a força que a Câmara dos Deputados precisa para decidir sobre tantos temas nesse momento. A verdade é que o governo Trump tem dado respaldo a Eduardo Bolsonaro, né? Tanto é verdade que o Eduardo Bolsonaro deve se reunir com o governo dos Estados Unidos na próxima semana para conversar sobre a atual situação política do Brasil. O encontro ocorre em meio à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E a interlocução entre filho do ex-presidente brasileiro e do jornalista Paulo Figueiredo com representantes da campanha republicana sugere que os Estados Unidos acompanham a preocupação, e acompanham com muita preocupação os desdobramentos políticos no Brasil. E durante a conversa a ser realizada em Washington, os assessores de Trump devem pedir detalhes sobre essa situação jurídica do Bolsonaro, sobre também os processos que envolvem os seus aliados, os aliados de Jair Bolsonaro. A percepção dos norte-americanos é de que o judiciário brasileiro extrapola suas funções constitucionais, agindo com motivação política para neutralizar a oposição. Tem feito isso desde que perderam a eleição em 2018, né? E o núcleo republicano acredita que o Brasil esteja atravessando um processo de erosão institucional disfarçada sob o discurso de defesa da democracia. O gesto do governo Trump ao ouvir um opositor direto do governo petista mostra o provável alinhamento de Washington com a direita brasileira nas eleições de 2026. Aí os esquerdistas vão chiar, vão chorar, vão falar, vão reclamar de atentado à soberania, de ingerência, né, estrangeira, mas eles não vão reclamar
do que da interferência do próprio Estados Unidos nas eleições de 2022, né? Está vindo à tona aí de novo, né? Tudo que a gente falou antes, né? Que já sabia. Além disso, a convocação de Eduardo para o encontro reforça a percepção de que a crise brasileira ultrapassou as fronteiras nacionais. A judicialização da política, a perseguição seletiva de opositores e a parcialidade do Supremo, né, no Supremo Tribunal Federal, viraram temas de relevância internacional, especialmente para o governo dos Estados Unidos. E o Eduardo Bolsonaro, ao lado de Paulo Figueiredo, né, jornalista que está lá há tempo, e grande articulador, sim, de verdade. E ele não esconde isso, só que, por que, né, está fazendo isso? Porque é um perseguido político no Brasil. O Paulo Figueiredo, ele é considerado pelo ministro Alexandre de Moraes como inimigo, né? Então simplesmente o ministro Alexandre de Moraes odeia o Paulo Figueiredo, assim como ele odeia o Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos também, outro perseguido político. O Oswaldo Eustáquio, que chegou a estar preso, mas conseguiu depois estar na Espanha agora, né? Pediu asilo lá na Espanha, e o Alexandre de Moraes pediu extradição e foi negado pela diplomacia da Espanha, né? Sofrendo, né, uma derrota forte aí, que deixou ele muito irritado. E também pediu a extradição do próprio Paulo Figueiredo, do próprio Alan dos Santos. E além de outros perseguidos políticos que estão aí na Argentina, nos Estados Unidos também, outros na Espanha, alguns no Paraguai, né? E a perseguição continua, né? E o Eduardo Bolsonaro vai passar todo esse acontecido, os acontecimentos, né, os desdobramentos depois, principalmente depois daquela ida dele junto com Paulo Figueiredo lá na Casa Branca, né, em Washington, e agora ele vai retornar e vai repassar, né, mais uma vez o que está acontecendo aqui. Na verdade, o governo dos Estados Unidos, eles estão olhando o que está acontecendo a todo momento, estão monitorando o que está acontecendo no Brasil a todo momento. Mas ele vai ouvir Paulo Figueiredo e provavelmente aí vem mais algumas ações, né? Vem mais algumas ações que a gente não sabe o que é que vem por aí. Vamos falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né? A Coop Home Office que vem aí com um empreendimento, com um investimento fantástico em Ponta Porã, com um empreendimento moderno, arrojado e que vem para mudar o conceito de morar e empreender. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. O prédio construído ali na rua Deputado Alain Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil, com a rua Antônio João. Você que passa por ali sempre, né? E vê o prédio já em fase de conclusão, com 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, né? Em fase de conclusão, você vê que o prédio vai ficando cada dia mais bonito. E você pode perfeitamente conhecer o projeto, né, da Coop Home Office ali no plantão de vendas, que fica justamente na frente onde o prédio está sendo levantado ali, né? E você pode conhecer o nosso plantão de vendas indo ali, né, na frente do prédio, que fica localizado ali no prédio do Supermercado Bom Gosto. Você vai entrar no térreo ali antes de subir para suas compras no segundo andar do supermercado. Você vai ver logo na entrada ali a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali vai estar o nosso plantão de vendas pronto para te recepcionar, para te mostrar o projeto, a planta do projeto. Você vai entender o funcionamento do prédio através da maquete localizada e colocada ali, né, logo à frente. E claro,
vai conhecer através dos nossos profissionais no plantão de vendas os planos que vão mostrar para você que é perfeitamente possível você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É o Coop Home Office, trazendo para Ponta Porã mais beleza e mais modernidade para a nossa princesinha dos Ervais. O Bob's Ponta Porã também é outro empreendimento que está conosco, né, já há algum tempo, e inaugurou a sua loja aqui em Ponta Porã, né, o Bob's Ponta Porã, no dia 25 de julho. E o endereço do Sabor dos Encontros é ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. E o Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Com uma trajetória de mais de 70 anos, mais de 7 décadas, a empresa, o Bob's, né, tem a experiência e solidez para ousar e inovar. E claro que os moradores aqui de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero agora não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Você pode virar um Bob's Fan entrando, né, acessando o site bobs.com.br. Ali você vai fazer o seu cadastro, vai fazer a sua inscrição, vai concorrer a cupons e resgatar os cupons para ganhar descontos especiais aí, exclusivos para os clientes Bob's lá no Bob's Ponta Porã. E aí você vai poder desfrutar das delícias do Bob's Ponta Porã com belíssimos sanduíches, acompanhamentos, né? Você vai ter sobremesas, os famosos milkshakes do Bob's, ali no Bob's Ponta Porã, saladas, café da manhã. É o Bob's Ponta Porã trazendo o melhor para a população de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Então não perca, né? Passe lá no Bob's e saboreie as delícias do Bob's. Vamos lá então, seguindo com as informações aqui, vamos falar da situação de perseguição política que ainda existe no Brasil, né? O ex-juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, ele foi um dos que foi pego aí, né, nas denúncias que estão sendo realizadas e que estão vindo à tona ultimamente no Brasil. Documentos e mensagens que foram obtidos por jornalistas revelam que Ayrton Vieira, ex-juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, debochou dos detidos pelos atos de 8 de janeiro durante sua atuação nas audiências de custódia. Em mensagem de 1º de março de 2023, Vieira escreveu: que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão, acompanhada de emojis de zombeteiras, de risadas, né? E a declaração provocou risos e apoio de colegas, entre eles Eduardo Tagliaferro e Marco Antônio Vargas. As revelações foram divulgadas na segunda-feira, né, pelos jornalistas David Agap, Eli Vieira e Michael Schallenberg, que integram uma série de reportagens que vêm sendo chamadas de vaza-toga. E elas apontam para a existência de grupos paralelos sem respaldo legal formal usados para realizar triagens e monitoramento de presos com base em suas postagens em redes sociais. E tem presos, né, do 8 de janeiro, que estão presos por simplesmente criticar o PT e o Lula. E antes do dia 8 de janeiro, né? Então nós estamos vivendo uma ditadura e muita gente aí, inclusive os coleguinhas de imprensa, acham que não, né? Até atingirem eles, né? Aí nós vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Vamos falar agora da Solo Forte, né? Solo Forte, que é o nosso, que está desde o início praticamente, né? Nós começamos aqui em novembro. Então nós tivemos apenas fatos, informações e opiniões em novembro, porque aí já entramos no mês de dezembro. Foi no dia 29 de novembro que nós começamos aqui. E aí, em dezembro, né, e foi numa sexta-feira. E aí, em dezembro, na segunda-feira, já nós estávamos aqui com a Solo Forte. Então, está desde o começo com a gente aqui, a Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão,
que tem profissionais experientes, dedicados, com ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? Uma empresa que trabalha com foco no manejo para alta produtividade das lavouras, composta por grandes e brilhantes profissionais que colaboram estreitamente com os grandes e produtores rurais de Ponta Porã e região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, né, o que garante aí um acompanhamento perto, um acompanhamento bem próximo e personalizado de cada lavoura. Também são implementados pelos profissionais, né, da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui os riscos, diminui muito os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E são utilizados pelos profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o grande e com o pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E o governo Trump, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou secretamente uma diretriz para o Pentágono começar a usar a força militar contra certos cartéis de drogas na América Latina, considerados grupos terroristas, segundo fontes ouvidas pelo jornal The New York Times, em reportagem publicada hoje, nesta sexta-feira, dia 8 de agosto. E a decisão cria uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas em solo estrangeiro. Autoridades militares dos Estados Unidos começaram a elaborar opções sobre como os militares poderiam perseguir os grupos. E Donald Trump pressiona as autoridades para ampliar o combate ao crime organizado. Em fevereiro, o governo americano designou 6 cartéis mexicanos e 2 grandes latino-americanas como organizações terroristas. Entre os grupos listados estão o Tren de Aragua, facção criminosa nascida em prisões venezuelanas e hoje presente em ao menos 8 países sul-americanos, e Mara Salvatrucha, o MS-13, gangue fundada em Los Angeles por imigrantes de El Salvador, conhecida por sua brutalidade e tráfico internacional de drogas. A medida também atinge os principais cartéis mexicanos: Sinaloa, Jalisco, Nova Geração, Cartéis Unidos, Cartel do Nordeste, Clã do Golfo e Família Michoacán. Há 2 semanas, o governo Trump também adicionou o cartel de Los Soles, na Venezuela, a essa lista, afirmando que o grupo é liderado pelo presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, e outros funcionários do governo venezuelano. Em paralelo, nesta sexta-feira, o governo dos Estados Unidos dobrou uma recompensa para agora oferecer 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. De acordo com Washington, Maduro violou as leis de narcotráfico de narcóticos americanas e tomou o poder de forma não democrática na Venezuela. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a procuradora-geral Pam Bondi acusou o presidente venezuelano de ter ligações com grupos criminosos como o Tren de Aragua e o cartel de Sinaloa. Ela também disse que a DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, apreendeu 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro e seus associados. O governo Trump vai secretamente não, né? Já foi informado, né? Mas ordenou ação militar na América Latina contra os cartéis de drogas. Secretamente foi, agora já descoberto. Então, secretamente, Trump ordenou e agora todo mundo sabe que vai haver, né? Irão acontecer ações militares na América Latina contra cartéis de droga. E essas ações devem, em um futuro breve, atingir o Brasil também, né? Segundo declarações do próprio governo dos Estados Unidos. Voltando a falar da situação do Brasil, agora eu falei do presidente da Câmara dos Deputados, vamos falar agora do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, né? Que vê a pressão aumentar, né? A pressão pelo impeachment de Alexandre de Moraes aumentar. E ninguém quer ficar na pele de Moraes com a lei Magnitsky no lombo, né? E o que está acontecendo? Diante desse quadro, o senador Davi Alcolumbre, do União da Amapá, que preside o Senado, disse hoje, dia 8, né, que pode
analisar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que conta com a assinatura de 41 senadores, o mínimo necessário para ser protocolado. Essa era uma das condicionantes para os parlamentares encerrarem a ocupação da mesa diretora da Casa entre terça, né, dia 5, e quinta-feira, dia 7. E já mudou o discurso, que ele disse que nem se houvessem 81 assinaturas dos 81 senadores, ele pautaria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas para Davi Alcolumbre: não estamos diante de uma questão meramente numérica, mas de uma avaliação jurídico-política que envolve justa causa, prova, adequação legal e viabilidade, segundo o senador. Alcolumbre ressaltou que não abre mão da sua prerrogativa constitucional de decidir o que entra ou não na pauta de votação, mas que qualquer pedido será analisado com seriedade e responsabilidade. Ele está preparando o terreno para dizer que não vai pautar, mas não vai ser bem assim, né? A decisão cabe ao presidente do Senado, segundo ele, no exercício de suas prerrogativas constitucionais. Em respeito ao diálogo democrático e atenção à oposição, ele disse reafirmar que qualquer pedido vai ser analisado com seriedade e responsabilidade. A pressão da oposição sobre Alcolumbre envolve não apenas a mobilização popular, mas também o cenário internacional, com as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e ao próprio Moraes em razão de abusos cometidos em processos judiciais. A gente está vendo aí, né? Barroso querendo antecipar a sua aposentadoria no STF. Enfim, a pressão existe e ela é séria, né? Então não adianta ignorar, dizer que não está acontecendo nada, o que vem por aí é bobagem. Não é, não. E a influenciadora e ativista feminista Isabela Cepa obteve status de refugiada em um país europeu. Ela enfrenta processo no Brasil que pode somar até 25 anos de prisão por ter dito em suas redes sociais que a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, é um homem. Isabela formalizou o pedido de refúgio em junho de 2025 e, de acordo com o site de notícias feministas Redux, ela conseguiu o status de refugiada com o apoio da Agência da União Europeia para Asilo. O país que acolheu a ativista está em sigilo por questões de segurança. No Instagram, Isabela agradeceu o apoio. Viver como uma perseguida política por falar o que penso significa ser forçada a abandonar tudo de novo e de novo, escreveu. E mesmo sem poder trabalhar legalmente, vocês me deram algo que ninguém tira: conforto e dignidade. O caso começou em 2020, quando Isabela publicou no Instagram que estava decepcionada pelo fato de a mulher mais votada para a Câmara Municipal de São Paulo ser um homem. E a postagem se referia à eleição de Érica Hilton, que recebeu votação recorde e virou símbolo da causa trans na política. A então vereadora denunciou Isabela à polícia em 2022. O Ministério Público de São Paulo apresentou 5 acusações de racismo social, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou homofobia e transfobia ao crime de racismo. Cada ocorrência pode resultar em até 5 anos de prisão. Virou bagunça, né, o judiciário brasileiro. Em julho de 2024, ela foi retida no aeroporto de Salvador ao tentar viajar para a Espanha. Segundo relato, as autoridades entenderam que seu caso poderia configurar perseguição política e autorizaram o embarque, recomendando que não voltasse ao Brasil. Ela viveu, fora do Brasil até formalizar o pedido de refúgio em junho deste ano. A ONG Mátria Brasil afirmou que tentou sem sucesso o apoio do governo federal. A ministra Cida Gonçalves mostrou não ter preocupação e não tomou qualquer ação para proteger uma brasileira perseguida politicamente, foi o que disse a entidade. A organização elaborou carta de apoio ao pedido de asilo, destacando ameaças sofridas pela ativista, né? E segundo a ONG, Isabela é a primeira mulher no mundo a obter refúgio por ser alvo de perseguição por críticas à ideologia de gênero. Muitas mulheres estão sendo silenciadas por afirmar que sexo importa e que homens não podem se tornar mulheres por um ato de vontade, segundo a afirmação da entidade. O caso deve servir de precedente para outros processos semelhantes. No Brasil, há investigações contra ativistas acusados de declarações consideradas transfóbicas, como Karen Mizuno e servidores da Universidade Federal da Paraíba. Então, a ativista feminista, né, ela foi ameaçada de prisão por dizer que Érica Hilton é homem e está agora recebendo asilo, é uma asilada na Europa. O país não foi, por questão de segurança, não foi divulgado qual é, mas ela está na Europa agora em uma situação mais tranquila, né? Só que é uma perseguida política no Brasil.
não, que nós não vivemos numa ditadura segundo a esquerda, que quer, né, porque quer manter essa ditadura e aumentar, né, quer calar todo mundo à força. Bom, vamos lá falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, que está conosco também aí já desde junho, né? A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt aqui para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. Está presente em mais de 12 países e aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo, aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, né? A Futura Soluções Agrícolas trabalha com máquinas e implementos, né, agrícolas e, claro, o homem do campo precisou de um apoio, precisou de uma solução, vai chegar rapidinho os profissionais da Futura Soluções Agrícolas com a solução do problema, né? E você que por acaso está pensando em sair, você que mora no campo, em sair do campo e vir morar na cidade, pode procurar a Futura Soluções Agrícolas, que eles também trabalham com a venda de imóveis urbanos e rurais. E você que quer fazer o caminho inverso, sair da cidade para o campo, também é só chegar na Futura Soluções Agrícolas, entrar em contato, porque, né, eles vão conseguir para você um baita de um imóvel na área rural da nossa fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. É a Futura Soluções Agrícolas, trabalhando sempre ao lado do homem do campo. Fica ali na rua Lino do Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Grande abraço ao pessoal da Futura Soluções Agrícolas. Quem está conosco também é a Conveniência Baturité. Sexta-feira é sempre movimentado lá na Baturité Conveniência, né? Fica ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já quase divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E você ali pode tomar aquela cervejinha gelada, fez um friozinho, diminuiu a temperatura, é bom para um vinho, bom para quem gosta de um uísque, uma vodka. Você que gosta de outras bebidas destiladas lá também tem, exemplo da cachaçinha de Minas, né, dose única em vários sabores, e as raizadas, né? Para quem gosta de cachaça, a cachaça mineira é uma das melhores do Brasil. E lá na Conveniência Baturité você vai encontrar com o Carlinhos Dalzacker. E você que não é chegado em bebida alcoólica, não pode com a bebida alcoólica, e para a criançada tem os refrigerantes e sucos naturais das mais variadas marcas por ali. E além de doces salgados, né, para a criançada que sempre está por ali na conveniência do Carlinhos Dalzacker e de sua família. Para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas em grandes supermercados, é só chegar lá na Conveniência Baturité, porque é uma conveniência muito sortida, bastante sortida. Você vai encontrar com certeza o que você precisa por lá e assim evitar as filas dos grandes supermercados. Falou? Pois é, vamos falar de esporte agora? Vamos sim, vamos falar de esporte, vamos falar da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que definiu aí seus últimos dois classificados para as quartas de final. O Vasco ganhou do CSA depois de um empate 0-0 fora de casa, ganhou por 3-1 e se classificou. O Cruzeiro, depois de um empate em casa por 0-0, ganhou fora de casa por 2-0 e também está nas quartas de final, ganhou do CRB. E com isso, né, com os 8 classificados definidos, a Copa do Brasil se aproxima dos momentos mais decisivos na temporada. 7 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e apenas um da Série B, né, continuam vivos na disputa do torneio, que é tido como o mais democrático nacionalmente por abranger clubes de todas as divisões, né? Além da busca pelo troféu, as partidas ganharam ares milionários nos últimos anos em função do valor oferecido pela CBF por classificação em cada fase, né? Ao todo, 92 equipes disputam a Copa do Brasil, sendo que 12 desses entram a partir da terceira fase. São aqueles que ganharam a Série B, a Copa do Nordeste, a Copa Verde ou se classificaram para a Libertadores nessa temporada. Dos clubes que ainda estão vivos na Copa do Brasil, 4 jogam desde a primeira rodada e, consequentemente, acumulam uma maior premiação até aqui, né? Além do número de fases disputadas, a Copa do Brasil tem até a terceira rodada uma divisão na premiação em 3 grupos, né? Grupo 1, clubes da Série A, Grupo 2, clubes da Série B, Grupo 3, clubes da Série C e D e sem divisão. Por disputar a primeira rodada, por exemplo, Fluminense, Vasco e Atlético Mineiro somaram 1.543.500 a seus cofres. Já o Atlético Paranaense, que eliminou o São Paulo nesta semana, disputa a segunda divisão da temporada, já recebeu 1.378.000, né? R$ 125. Dessa forma, os 8 classificados se dividem
em 3 subgrupos em relação à premiação acumulada até aqui. Times da Série A que disputam desde a primeira fase, Atlético Mineiro e Fluminense, Vasco, é 14.112.000. Times da Série B que disputam desde a primeira fase, Atlético Paranaense, 13.615.000. Times da Série A que entraram na terceira fase, Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro, somam 10.694.000. O primeiro grupo somou um maior montante justamente por ter disputado mais partidas da competição. A partir da terceira fase, quando 12 equipes remanescentes entram, né, na disputa aí pela premiação, né, e ela se iguala entre todas as divisões. O Retrô, que está na Série C, foi eliminado pelo Bahia, teria recebido o mesmo valor caso tivesse conseguido avançar às quartas de final, por exemplo. E agora, né, nós teremos aí os classificados Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Corinthians, agora vão ser sorteados, né? A CBF vai realizar um sorteio para definir os confrontos, né, das quartas de final. Ainda não foi definida a data do sorteio, mas deve ser aí já na próxima semana. Campeonato Brasileiro, neste final de semana teremos a 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno, né? Amanhã, no Maracanã, nós teremos Flamengo e Mirassol. O Flamengo vem liderando e o Mirassol vem fazendo boa campanha, né? O São Paulo no Morumbi também amanhã, às 17h30, o jogo do Flamengo com o Mirassol também às 17h30, né? Mesmo horário para São Paulo e Vitória no Morumbi. E no sábado ainda, também às 17h30, o Bragantino joga contra o Internacional lá em Bragança Paulista. No Castelão, às 19h30 tem Fortaleza e Botafogo. Às 20 horas em Salvador, na Fonte Nova, o Bahia vai jogar contra o Fluminense. No domingo, 15 horas no São Januário, tem Vasco e Atlético Mineiro. No mesmo horário no Allianz Parque tem Palmeiras e Ceará. Palmeiras em crise, hein? O Cruzeiro joga contra o Santos às 17h30 no Mineirão. O Grêmio na sua arena, domingo 19h30, joga contra o Sport. E na segunda-feira, no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, tem Juventude e Corinthians. E aqui por Ponta Porã, nós teremos o início das quartas de final, o início do mata-mata lá na fase, lá no distrito de Nova Itamaraty, né? Lá no campo 2 da sede. Nós teremos os seguintes jogos nas quartas de final. O Itamaratiense Futebol Clube joga contra o Boa Esperança às 8h45, o início da partida, né? Depois, na sequência, tem a Sociedade Esportiva Metal Soldas enfrentando o Nova Era. O Força Jovem joga contra o Juventude FC. O RP Sementes joga contra o Amigos FC para definir aí os confrontos, né, das semifinais. Então são os jogos das quartas de final. E aqui por Ponta Porã, né, tem a final, a grande decisão da 17ª Copa Master de Futebol Suíço dos 40, edição 2025. A decisão, né, a rodada decisiva, vai ter no primeiro jogo o confronto que vai definir o terceiro e o quarto colocado da competição, e o jogo vai ser entre Moca Seniors e Sport Cometa. E logo depois, né, lá no estádio Aero Moreira, a grande decisão da 17ª Copa Master de Futebol Suíço dos 40, edição 2025. O campeão da temporada vai ser definido entre Boca Master e Sporting La Luz. Grandes jogos e uma grande partida para a decisão, né? Nós vamos acompanhar, nós vamos estar lá para mostrar para vocês aqui na segunda-feira, né, o resultado aí de quem foi o campeão da Copa dos 40, Boca Master ou Sporting La Luz. Essas são as informações desta semana e desta sexta-feira. Se houver alguma coisa urgente, nós estaremos aqui trazendo para você no sábado e também no domingo. Se não houver nada de relevante, nós estaremos de volta na segunda-feira aqui no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Nós voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser.